A paz do Senhor. Vamos para mais uma meditação da palavra de Deus. Josué capítulo 7, que diz assim: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Vamos ler aqui Josué 7, 19 e 20, que diz assim: então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. O 20 fala assim: e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Vamos meditar um pouco nessa palavra. O povo já tinha conquistado a terra e agora o Senhor falou para eles irem dar uma olhada na cidade de Ai, porque eles iam conquistar aquela cidade também. E antes mesmo deles conquistarem a cidade de Jericó, o Senhor falou aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Vocês podem acompanhar aí também na Bíblia de vocês. Aqui, vou botar só um capítulo, Josué 6, do capítulo 18 e 19, que diz assim: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. 19. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. O Senhor falou para o povo de Israel que eles iam conquistar aquela terra, mas tudo que tinha naquela terra era maldito, que não era para eles tocarem, não era para eles guardarem, era para ser tudo destruído. E aqui está dizendo somente prata, ouro e os vasos de metal e de ferro que seriam consagrados ao Senhor, né? Então o Senhor já tinha alertado o povo que não era para guardar, porque aquela cidade, ela era maldita, ela tinha que ser destruída, porque era um povo pagão, era um povo que não obedecia ao Senhor, não agradava ao Senhor. Só que aqui nós vemos o pecado grave e essa tolerância desse pecado grave. Acã, a Bíblia fala aqui que com certeza a sua família também, os seus filhos, eles sabiam do pecado do seu pai, né? Ele tinha guardado coisas aqui, objetos, tinha escondido esses objetos que o Senhor falou que não era para guardar, e ele tinha escondido. E o pecado de Acã, ele trouxe muitas consequências ao povo de Israel. A família de Acã, ela teve consequências graves também por tolerar esse pecado, né? Porque Deus, ele não abençoa um povo que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Talvez essa palavra chegue até você agora, porque você está precisando dessa palavra, e de repente você vê que as coisas não estão andando, sabe? Que a bênção, ela não chegou, mas você já orou, você já fez, né, até votos com o Senhor, você já fez tanta coisa e você vê que a bênção não está chegando. E eu quero dizer para você que o povo de Israel,
eles foram derrotados por os seus inimigos por causa desse pecado. O pecado de um homem com a sua família veio afetar o povo de Deus. E o Senhor falou aqui: enquanto vocês não tirarem, vocês não se santificarem, eu não vou abençoar vocês. Essa palavra serve para mim, mas eu quero dizer para você: analise a sua vida. Talvez tenha algo aí que você esteja tolerando, algum pecado que está fazendo com que a bênção de Deus não chegue até você. Porque a bênção fica impedida quando tem pecado. Deus, ele se afasta quando tem pecado. Nós perdemos a proteção de Deus quando estamos em pecado. Porque as trevas e a luz, elas não andam juntas. Não tem como. Você não pode estar no muro, não existe muro. Existe a verdade, né? Existe Deus e existe o inimigo, Satanás, a mentira, o pecado. Não tem como as trevas se misturar com a luz. Não tem como. Então, se você tem algo que você está tolerando, que hoje você venha confessar ao Senhor. Porque se o pecado for confessado, se ele for declarado, se ele for removido, a bênção, a presença e a graça de Deus, elas voltam a te acompanhar. Analisa a sua vida hoje, né? Deus, ele tem uma direção certa para essa palavra. Eu creio que a palavra de Deus, ela tem destino certo. Então Deus, ele não abençoa quando tem pecado. Enquanto Acã não confessou, o Senhor não abençoou o seu povo. Acã, depois ele confessou e olha só o que aconteceu. Porque existem pecados, todo pecado tem suas consequências, né? Pecado é pecado. Deus, ele perdoa. Mas existem pecados que as consequências são mais graves, com certeza. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado precisamos andar mesmo no temor do Senhor, para que nós não venhamos a perecer. O Senhor nos perdoa. E eu vou continuar aqui, eu vou ler Josué, capítulo 7, 24 e 25, que diz assim. Vamos ler aqui a palavra, que é a palavra que diz tudo, né? 24 e 25. Então, Acã, ele confessou, né? Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Meu Deus. Então Acã foi queimado. Tudo que ele tinha, os seus filhos, os seus gados, tudo foi tirado daquele lugar, colocado ali naquele vale para ser destruído conforme o Senhor ordenou. Então tem pecados que a gente já sabe
das consequências. Aqui não diz a questão da salvação de Acã. Aqui não fala, né, se ele foi salvo, mas teve as suas consequências, né? A gente vê a história de pessoas, tem um caso mesmo de um rapaz que matou uma moça, né, uma filha de uma atriz muito famosa, e que depois ele se converteu, ele virou pastor. As pessoas não aceitavam, né? Ele arrependido, pediu perdão, mas teve as consequências, né? E muitas pessoas duvidaram da salvação dele. Mas isso daí é algo que Deus, ele não tira o seu direito, né, de salvação. Se a pessoa se arrependeu, o Senhor perdoa, mas teve as consequências. Depois ele veio a falecer, né? Teve um problema e faleceu depois de muitos anos. E muitas pessoas acreditam que não foi salvo, tal. Mas as pessoas têm direito à salvação, têm direito ao perdão, né? Foi para isso que Jesus, ele morreu naquela cruz, né, para nos dar o direito de vida eterna. E aqui a Bíblia não fala a respeito disso, mas a Bíblia fala das consequências do pecado de Acã. Seus filhos provavelmente também estavam sabendo e acobertou, né, aquele pecado. Eu lembro de um testemunho que alguém me contou, de que Deus tinha mostrado algo para essa pessoa, que tinha algo errado na casa de uma irmã. E essa pessoa ficou questionando com Deus: meu Deus, mas como é que eu vou falar isso? E quando e Deus levou essa pessoa até lá, a casa daquela irmã, e chegando lá, essa pessoa contou, né, o que Deus tinha mostrado, e chegando lá realmente estava lá objetos que eram consagrados ao diabo, que foram trazidos de lugares, né, que eram feitas oferendas para o diabo, e aqueles objetos estavam ali, e querendo ou não, estavam todos ali aceitando aquilo, né, convivendo com aquilo, e ninguém repreendeu, ninguém tirou, mas ali Deus deu uma oportunidade, Deus falou e foi tirado, e Deus fez uma grande obra naquele lugar, na vida daquelas pessoas. Mas eu quero dizer para você que as consequências, elas vêm, né? Hoje essa família não ficou muito bem, né? Uma família muito destruída, os filhos rebeldes, né? Mas assim, isso serve de lição pra gente, né? Para que nós possamos sempre tirar coisas, pecados ocultos, pecados que talvez estejamos tolerando, né? E depois disso, no próximo capítulo, nós vamos ver o que aconteceu aqui, né? Que essa cidade, o Senhor já deu vitória ao seu povo. A gente vai ver amanhã esse próximo capítulo. Mas o que nós queremos trazer para as nossas vidas hoje é isso, né? O pecado grave, faz com que a bênção de Deus ela seja impedida ou até anulada. Ou até anulada. Que nós possamos meditar nessa palavra. Nós possamos tirar todo o pecado e pedir ao Senhor misericórdia, porque Ele vai vir com misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E que o Senhor nos abençoe nesse dia. Compartilhe essa palavra com alguém, para que o Senhor venha transformar vidas, para que o Senhor venha libertar vidas, para que o Senhor venha abrir os olhos das pessoas quanto ao pecado. Tá bom? Compartilhe, deixe um amém aí, um testemunho. Eu vou ler o seu testemunho e vou te responder. E tenha um dia abençoado. Fica com Deus.